Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta e última aula do nosso curso introdutório de Arrays, certo? Essa, como todas as últimas aulas, também vai ser dividida em duas partes, certo? E é isso, podemos começar, tudo bem? A primeira parte vai ser, como sempre, teórica e depois vamos passar para as práticas, certo? Ok, nessa aula a gente vai fazer meio que uma recapitulação geral de tudo que a gente aprendeu. Então, a gente vai revisar conceitos importantes, né, das aulas passadas, fazer e corrigir exercícios práticos e aprofundar nossos conhecimentos, tudo bem? Ok, agora vamos recapitular as aulas passadas. Primeiro, o conceito, né, conceito básico de array. Um array é uma coleção ordenada de números, strings e até outros arrays, tudo bem? Então, aqui ele está falando que pode conter números dentro desse array, pode conter strings, que no caso são as letras, né, as palavras, e até outros arrays, que são as matrizes, né. Então aqui nesse exemplo ilustrativo, né, nós temos um array com números e um array com strings, né, palavras, que no caso ele colocou como cores, né, então ele utilizou as palavras red, green e blue, tudo bem? Tá certo. Agora, arrays multidimensionais, né? As famosas matrizes, tudo bem? São arrays dentro de arrays. Eles são usados em tabelas, mapas de jogos e dados tabulados. E aqui é um exemplo, né, de um array multidimensional, também conhecido como matriz, certo? Então, aqui nós colocamos o colchete do array maior, né? E aqui dentro os vetores, né, os arrays menores, tudo bem? Que vão se comportar como os elementos desse nosso array maior, certo? Ok, agora acessando e percorrendo matrizes, tudo bem? Aqui tem como você pode acessar um por um, né? Que no caso aqui ele acessou dois elementos, certo? Esse primeiro elemento aqui, que vai retornar o 2, tudo bem? Porque aqui, ó, é a linha 0 e a coluna 2, tudo bem? Então, aqui é porque ele tá deitado, né? Mas, se ele tivesse aqui essa linha em cima dessa e dessa, certo? Então, ia formar uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, certo? Se a gente percorrer a primeira coluna, é a coluna 0, tudo bem? E a linha 0, tudo bem? E a coluna ia ser assim, certo? Então, aqui ia ter uma coluna, aqui ia ter outra coluna e aqui outra coluna, tudo bem? Embaixo desse 3. Então, se ele falou linha 0, então é a primeira, e coluna 2, ou coluna 1, que seria 1, 2, ele tá falando desse aqui, certo? Que tá na linha 0 e na coluna 2, tudo bem? Então, ia retornar esse 2 aqui, tá certo? Ok. E esse daqui seguindo a mesma lógica, certo? Ele falou da linha de índice 2, ou seja, a terceira linha, certo? Então, aqui seria 1, 2, 3, a terceira linha, que tem o índice 2, porque é 0, 1, 2. Então, índice 2, terceira linha, certo? E a coluna 0. Então, aqui teria o 1, o 4, o 7, né? E depois ia ter o 2, o 5 e o 8, e assim por diante, certo? Então, aqui, primeira linha, ou primeira coluna, tudo bem? Então, ia retornar o 7, certo? E aqui, para percorrer toda a matriz, né? Todos os elementos, a gente utiliza o for aninhado, tudo bem? Que primeiro a gente coloca o matriz.length, que aí vai percorrer as linhas, e o matriz colchete i, que vai percorrer as colunas, tudo bem? Ponto length. Aí,
Esse aqui é meio que uma fórmula básica, né, que você utiliza em todas as matrizes, certo? E é isso, você só vai trocar, né, o nomezinho aqui da matriz, tudo bem? Tá certo. Agora, métodos úteis com arrays, tudo bem? As nossas funçõezinhas, certo? Tem a função push, que ela adiciona um elemento no fim do array. Tem a função pop, que remove o último elemento do array. Tem a função shift, que remove o primeiro elemento do array. Unshift, que adiciona um elemento no começo do array. E o length, que consulta o tamanho do array, tudo bem? Agora, arrays multidimensionais, tá certo? O que é um array multidimensional? É uma matriz, tá certo? Que, então, vai possuir dois índices, tudo bem? Vai possuir o índice das linhas e o índice das colunas, tá certo? Então, nesse caso aqui, essa matriz, ela vai ter duas linhas, tudo bem? As linhas sempre são deitadas, e as colunas são em pezinhos, tudo bem? Então, aqui, ó, uma coluna, duas colunas, três colunas, tudo bem? Então, aqui, acesso usando dois índices, sempre primeiro vem a linha, depois a coluna, tudo bem? E é usado em jogos, imagens e tabelas, tá certo? E entre outras coisas, aqui são só exemplos, né, do que elas podem ser, onde elas podem ser utilizadas, tudo bem? Ok, agora as estruturas condicionais e arrays, tá certo? Só vamos dar uma relembrada, né? O uso do for e do for of, certo? O for a gente usa quando precisa de um controle total do índice, tudo bem? Enquanto o for of, quando só precisa ler os valores, tá certo? Porque o for of, ele realmente é mais prático, mas nem sempre a gente vai utilizá-lo, porque às vezes a gente precisa de um controle maior em relação ao índice, tudo bem? Um controle total, tá certo? Mas o for of também é muito útil, tudo bem? Ok. Array, repetição e cálculo. Agora, nós vamos aprender um pouco de repetição e cálculo, né? Aqui é um exemplo prático, tudo bem? Que aqui ele criou uma variável com o nome notas, que no caso é um array, tudo bem? Então, esse array, ele armazena todas as notas aqui de um aluno específico, que tem 7, 8, 6 e 9, tudo bem? E agora ele criou uma variável com o nome soma, tá certo? Utilizando o for, ele colocou o let n of, que no caso ele declarou a variável n, para se e percorrer o array notas, tudo bem? Então, ele utilizou o for of para percorrer todas essas notas, certo? E agora ele atualizou o que é a soma, certo? Aqui a soma agora não vai ser mais zero, ela vai ser a soma de todos os n's, tudo bem? Que no caso é o array percorrido, tá certo? Aí ele vai colocar o let média, que a média vai ser igual à soma, sobre as notas .length, que no caso vai ser o tanto de elementos, certo? Aí ele vai botar só um console.log e vai colocar um string só para ficar mais claro, média, e depois vai aparecer a média, tudo bem? Pronto, aqui nós acabamos as revisões, certo? E vamos para as práticas, tudo bem? Então, é isso. Muito obrigada por assistir essa aula e nos vemos na próxima aula, que a gente vai botar tudo em prática, tudo bem? Tchau, tchau e até a próxima!